Olá pessoal, tudo bom? O tema de hoje é o que é transtorno mental. Se você não sabe, fique comigo que nós vamos refletir sobre isso, certo? E já de início, eu peço que você deixe o seu like no vídeo porque me ajuda muito aqui no canal, certo? E se você é novo no canal, se inscreva no canal para você ficar recebendo as próximas postagens que eu irei fazer, para que o YouTube possa lhe notificar. Então, vamos ao vídeo. Bem, pessoal, transtorno mental. O que é? Veja só, transtorno mental são disfunções da nossa atividade cerebral que podem afetar o nosso humor, comportamento, raciocínio e até mesmo a nossa forma de aprendizado e maneira de nos comunicar. Os transtornos mentais geralmente são caracterizados por uma combinação de emoções, comportamentos, percepções e pensamentos que podem afetar a vida de uma pessoa. Ou seja, os transtornos mentais acontecem através de algo ou de algum acontecimento que aconteceu na nossa vida. Estão entendendo? Pois é. Ou seja, de algo ou alguém que nos marcou muito, nos feriu emocionalmente, psicologicamente, né? E acabou nos machucando, nos ferindo. E através dessa dor foi se criando automaticamente algum transtorno mental. Pode ser ele ansiedade, pode ser ele algumas fobias, pode ser ele a depressão, existe vários, certo? Quando uma pessoa está passando por um determinado transtorno mental, ela não consegue raciocinar direito, ela não consegue pensar direito, o humor dela fica comprometido, ela fica com medo, a respiração dela fica ofegante. Você se sente assim? Ou conhece alguém que passou por um trauma, ou esteja passando, que se comporta assim? Se você conhece, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para poder tentar ajudar ela de alguma forma, né? As características dos transtornos mentais são nada mais nada menos que uma combinação das emoções com os nossos comportamentos, a forma que nós nos comportamos, as nossas percepções que ficam comprometidas, né? E nossos pensamentos. E tudo isso equivocado, levado ao extremo, diante de um transtorno mental, pode afetar bastante a nossa vida. Luiz, como é que eu posso identificar um transtorno mental? Como eu falei no começo, nós podemos identificar um transtorno mental através do comportamento da pessoa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, gosto de conversar, de sair, de repente acontece alguma coisa na minha vida que me deixa com algum transtorno X, certo? Aí de repente eu mudo meu comportamento, eu não evito sair de casa, eu evito falar com pessoas, eu vivo pensando naquilo que aconteceu, por que aconteceu, por que eu, né? Por que aconteceu comigo, né? Esses são os pensamentos, alguns dos pensamentos.
de pessoas que passam por transtornos mentais, né? Embora tenha outros. Mas, voltando para o raciocínio, a pessoa, se ela é extrovertida, ela, como eu falei aqui, ela fica fácil de identificar quando uma pessoa muda através do seu comportamento, da sua maneira de pensar, da sua forma de falar, do seu olhar. Seu olhar. Tem o corpo, o nosso corpo, ele fala. Os transtornos mais comuns são a ansiedade, a depressão, o estresse pós-traumático e a crise de pânico. Existem outros, mas eu trouxe esses aqui para que nós possamos refletir um pouco sobre eles e aprender, né, um pouco mais. Porque quando nós aprendemos sobre determinada coisa, o assunto, nós já temos uma base de como saber lidar, né? Então, a ansiedade é caracterizada pela sensação de desconforto, tensão, medo ou mau pressentimento, que são provocados pela antecipação de perigo ou algo desconfortante. Bem, a ansiedade está caracterizada por isso, né? Uma pessoa que ela sofre de crise de ansiedade, ela tem um desconforto, uma tensão, aquela sensação de ela sofre por antecipação. Ela fica preocupada demais com determinado assunto, determinada pessoa, ou seja o que for. Agora, a depressão. Por que a depressão? Porque a depressão é um transtorno psicológico que causa tristeza persistente e impede a realização das tarefas diárias. É definida por ser um estado de humor deprimido que pode persistir por muito tempo. Ou seja, quem sofre de um transtorno de depressão, essa pessoa carrega uma tristeza nos ombros que parece que não tem fim. É constante. Nada na vida pode alegrar ela. Ela sempre está deprimida, sempre está triste. Ela não consegue mais sorrir. Se ela é uma pessoa sorridente, alegre, ela pode ter se tornado uma pessoa triste, deprimida, não é? Quem sofre de depressão também sofre um pouco de ansiedade, entendeu? Sofre um pouco de ansiedade, porque uma coisa, leva ao outro. O estresse pós-traumático. Por quê? É um tipo de transtorno? Sim. Vamos ver o que nós vamos refletir aqui sobre ele. O estresse pós-traumático é marcado pela ansiedade que surge após uma situação traumática. A pessoa afetada revive persistentemente o ocorrido com recordações e apresenta grande sofrimento psicológico. Ou seja, a pessoa que passa por uma situação traumática, ela fica revivendo aquilo todo tempo, se lembrando. Mas por que acontece isso? Para poder esclarecer um pouco mais, acontece por quê? Porque o nosso subconsciente, eu já disse isso aqui em outros vídeos aqui no canal. Eu vou deixar inclusive aqui no link, na descrição, de alguns vídeos que complementam esse, para poder fortificar o seu conhecimento, certo? O nosso subconsciente, ele é atemporal, ou seja,
não existe passado para ele. Existe só presente e futuro. Por exemplo, se eu passei um trauma muito marcante na minha vida com 12 anos, hoje eu posso ter 40 anos. Mas se eu não tiver superado aquele trauma, o meu subconsciente, aquilo terminou de acontecer naquele momento. É por isso que nós ficamos relembrando. É só por isso, Luiz? Sim, e algo mais. Quando o nosso subconsciente percebe que nós não estamos tendo coragem e força de vontade para encarar a situação e resolver aquilo, ele entra no loop. Sabe? No loop, a pessoa fica revivendo aquilo várias e várias vezes, até quando a pessoa resolve buscar ajuda para resolver, para superar aquele trauma. Entenderam agora? Pois é. E para fechar com chave de ouro, a crise de pânico. Por que a crise de pânico? Porque na crise de pânico, a pessoa ela manifesta um medo generalizado, um medo incontrolável. Ela tem medo até da própria sombra. Ela se treme, ela dá uma crise de soluço, de choro, ela fica nervosa com tudo, ela evita sair de casa, ela evita ir para qualquer lugar, ela corta a comunicação com as outras pessoas, com o mundo. E nós sabemos que na crise de pânico, assim como as outras, quando nós não buscamos ajuda profissional, né, um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa nos entender, possa nos dar força para nos ajudar a superar aquele obstáculo, né? Para tirar boas experiências, boas energias, bons aprendizados na nossa vida, a pessoa termina criando um escudo em volta. E esse escudo, não só para nós pensamos que aquele escudo que nós protege, que nós criamos em nossa volta, vai nos proteger, mas faz o contrário. Por que o contrário? Porque esse escudo vai ser a chave para nos afastar automaticamente de todos e de tudo, até de nós mesmos. A pessoa vai deixar de se cuidar, né? De cuidar de si mesmo, de se autovalorizar. Então, vamos passar a trabalhar mais este lado. Trabalhar mais o transtorno mental. Certo? Então, se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. E deixe seu like. E depois, deixa seu comentário. O que você achou desse vídeo? Certo? E se você tem alguma ideia de um novo tema aqui para o canal, deixe nos comentários também. Que eu vou adorar saber qual é a sua ideia. Quem sabe o próximo tema não será o seu, não é? Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!